E aí, pessoal, tudo certo? Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar a fundo, de uma forma bem estratégica, no crime de homicídio. O nosso foco aqui são aqueles detalhes, sabe? Aqueles pontos que realmente decidem uma questão num concurso de alto nível. Então, vamos juntos destrinchar o que de fato faz a diferença na hora da prova. Olha só o nosso roteiro de hoje, a gente vai do básico até o mais avançado. A gente começa ali com o conceito e o privilégio, depois passa para as figuras qualificadas e para aquela distinção clássica entre subjetivas e objetivas. Na sequência, vamos analisar o dolo eventual e, para fechar com chave de ouro, o polêmico homicídio híbrido. Tudo pensado para derrubar qualquer banca examinadora. Então, vamos começar pelo começo, né? Pela base de tudo, o artigo 121. É aqui que a gente entende homicídio simples e, claro, a figura importantíssima do privilégio. Dominar esses conceitos é o primeiro degrau para a gente conseguir desvendar os casos mais complexos que vêm pela frente. Bom, aqui está o núcleo do crime: matar alguém. Simples assim, direto e reto. Mas olha que detalhe importante. A lei protege a vida humana extrauterina. O que isso quer dizer na prática? Que a proteção começa com o início do parto. Qualquer coisa antes disso, a gente está falando de outro crime, o de aborto. É uma distinção fundamental, hein? Agora, muita, mas muita atenção aqui. Essa é uma das maiores pegadinhas sobre o tema. Tá vendo a palavra obrigatória ali? Pois é, embora o texto da lei use o termo pode, a jurisprudência é unânime. Se os jurados reconhecem o privilégio, o juiz, ele deve reduzir a pena. Não é uma escolha, é uma faculdade do magistrado, é um direito do réu. E como é que se configura esse tal privilégio? Bom, a lei traz 3 cenários bem definidos. O primeiro é o relevante valor social, que tem a ver com o interesse da coletividade, sabe? O exemplo clássico é matar um traidor da pátria. O segundo é o valor moral, que é mais individual, ligado a sentimentos nobres como a compaixão no caso da eutanásia. E por último, a hipótese que mais cai em prova: agir sob o domínio de violenta emoção e atenção, logo em seguida a uma provocação injusta da vítima. E aqui está a armadilha clássica de prova, bem ilustrada. É crucial não confundir o privilégio com a atenuante genérica. A diferença está toda na intensidade e no tempo. Para o privilégio, a emoção tem que dominar o agente, ele perde o controle. E a reação tem que ser imediata. Já na atenuante, basta uma influência da emoção e não tem essa pressa toda. São esses detalhes que decidem uma questão. Certo. Agora, vamos subir um degrau na complexidade. Vamos falar das circunstâncias que aumentam e muito a gravidade do crime e, claro, a pena. Olha só o impacto. A presença de uma única qualificadora muda completamente o jogo. A pena mínima, que no homicídio simples era de 6 anos, pula para 12. É o dobro. Essa mudança brutal mostra o quanto a lei considera essa conduta muito, mas muito mais grave. E aí vem uma consequência automática e pesadíssima. Todo e qualquer homicídio qualificado, seja ele tentado ou consumado, é considerado crime hediondo. Ponto. E isso muda tudo na execução da pena. Os prazos para a progressão de regime são gigantes e não cabe fiança, anistia, indulto. É um ponto que simplesmente não dá para esquecer. Agora, vamos para um ponto mais técnico, mais que a chave para resolver um monte de questão: a classificação das qualificadoras. Elas podem ser subjetivas ou objetivas. E entender essa diferença é fundamental, principalmente quando a gente fala de concurso de pessoas. Então, por que essa distinção é tão importante assim? Porque é ela que vai dizer se uma qualificadora se comunica, ou seja, se ela se estende ou não aos coautores e partícipes do crime. Um tema clássico em qualquer prova. Essa tabela deixa tudo bem claro. As qualificadoras subjetivas têm a ver com o porquê do crime, é a motivação, o que estava na cabeça do agente. Já as objetivas, essas dizem respeito ao como o crime foi feito, aos meios e modos que foram usados. Essa é a diferença central. E aqui está a regra de ouro, que vem lá do artigo 30 do Código Penal. As circunstâncias pessoais, ou seja, as subjetivas, não se comunicam. A motivação torpe de quem executa o crime não se estende para quem só participou. Agora, as circunstâncias objetivas, como o uso de veneno, por exemplo, essas se comunicam. Mas tem uma condição, hein? Todos os envolvidos precisam saber delas. Agora a gente vai entrar num terreno que gera debates quentíssimos nos tribunais: dolo eventual. Esse é um tema que sempre dá as caras em provas discursivas e orais. Vamos ver como ele se encaixa com as qualificadoras. A grande questão é essa.
Um crime que foi praticado com um dolo eventual, ou seja, quando o agente assume o risco de matar, pode também ser considerado um crime qualificado? A resposta adianto não é um simples sim ou não. Presta muita atenção aqui porque a coisa se complica. A resposta depende da natureza da qualificadora. Quando falamos das subjetivas, como motivo fútil, a jurisprudência é pacífica. Sim, são compatíveis. É perfeitamente possível assumir o risco de matar por um motivo banal. O problema todo está nas objetivas. Aqui a gente tem uma bela divergência. A 5ª turma do STJ acha que sim, que dá para compatibilizar. Mas outras turmas, tanto do STJ quanto do STF, já disseram que não, com o argumento de que quem apenas assume o risco não escolhe deliberadamente um meio de execução específico, como a traição ou a emboscada. Fiquem de olho nessa controvérsia. E essa citação da STJ, que representa a corrente hoje majoritária, ajuda a gente a entender a lógica deles. O argumento é o seguinte: uma coisa é o dolo, que diz respeito ao resultado morte. Outra coisa completamente diferente é o meio que foi usado. O fato do agente só ter assumido o risco de matar não impede que, no processo, ele tenha agido de uma forma cruel, por exemplo. Cuidado com este detalhe da lei, que é o tipo de coisa que as bancas adoram cobrar. A qualificadora funcional tem um alcance diferente dependendo de quem é a vítima. Se for um agente de segurança pública, a proteção se estende aos parentes consanguíneos. Mas, se a vítima for do sistema de justiça, juiz, promotor, defensor, a lei vai além e protege também os parentes por afinidade, como sogro e sogra. É uma diferença sutil, mas que pode decidir uma questão. Chegamos ao nosso último grande tópico, o famoso homicídio híbrido. O que acontece quando um privilégio e uma qualificadora se encontram no mesmo crime? E qual o impacto disso na questão da hediondez? Vamos ver. Sim, essa figura híbrida existe e é perfeitamente possível, mas tem uma condição essencial: a compatibilidade. Lembrem que o privilégio é sempre subjetivo porque está ligado à motivação do agente. Sendo assim, ele só pode coexistir com uma qualificadora de natureza objetiva, que tem a ver com um modo de execução. Uma qualificadora subjetiva com um privilégio subjetivo, aí não dá. Uma anula a outra. E isso nos leva à pergunta de R$1 milhão, aquela que vale ouro na prova. Esse crime híbrido, que é privilegiado e qualificado ao mesmo tempo, ele é considerado hediondo? A resposta do STJ é clara, definitiva e pacificada. Não. E este é um dos pontos mais importantes para se levar daqui hoje. Apesar de ter uma qualificadora, a presença do privilégio afasta o caráter hediondo do crime. O raciocínio é que o privilégio mostra uma menor reprobabilidade na conduta, o que seria totalmente incompatível com aquele tratamento super rigoroso dos crimes hediondos. E para fechar, um último detalhe sobre hediondez que causa uma confusão danada. A lei é bem específica: homicídio em atividade de grupo de extermínio é hediondo. Só que o legislador esqueceu, ou não quis, incluir a menção à milícia privada. Então, pelo princípio da legalidade estrita, o homicídio praticado por milícia, por si só, não é considerado hediondo, a não ser, claro, que ele se encaixe em alguma outra qualificadora do artigo 121. E é isso, dominar essas nuances, a diferença entre as qualificadoras, a polêmica do dolo eventual e, claro, as regras de hediondez, é o que coloca qualquer pessoa na frente da concorrência. Espero que essa análise tenha ajudado. Para ter acesso a mais conteúdo estratégico como este, já sabe, né? Se inscreva no canal e deixe aquele like. Bons estudos e até a próxima!